Existe uma emoção vivendo dentro de você que está destruindo sua vida neste exato momento. E o pior de tudo é que ela se disfarça de algo completamente inofensivo. Carl Jung passou décadas estudando essa força invisível que habita nossa psique. Eckhart Tolle a identificou como uma das principais causas do sofrimento humano moderno. E hoje, você vai descobrir não apenas qual é essa emoção, mas por que ela escolheu exatamente você como alvo. Se você já sentiu que algo dentro de você trabalha contra seus próprios interesses, se você já se pegou sabotando suas próprias conquistas sem entender o porquê, se você já teve a sensação de que existe uma força oculta impedindo você de ser verdadeiramente feliz, então essa emoção já fez sua casa na sua mente. Respire fundo, porque o que você está prestes a descobrir pode explicar anos da sua vida. A emoção silenciosa que Jung e Tolle identificaram tem um nome. Ela tem uma origem e ela tem uma agenda muito específica para a sua vida. Mas antes de revelarmos qual é, você precisa entender como ela conseguiu se infiltrar tão profundamente na sua psique, sem que você percebesse. Imagine por um momento que sua mente é como um lar. Você conhece todos os cômodos, todas as gavetas, todos os cantos. Ou pelo menos é isso que você acredita. Mas essa emoção encontrou um recanto esquecido da sua alma, que você nunca soube que existia. E nesse recanto, ela construiu um laboratório onde produz pensamentos, sentimentos e comportamentos que parecem seus, mas não são. Jung chamava isso de complexo autônomo. Tolle descrevia como ego inconsciente. Mas o nome real dessa emoção é ainda mais perturbador. Você já reparou como algumas pessoas conseguem tudo o que você deseja sem nem parecer que estão se esforçando? Já notou como certas oportunidades simplesmente passam por você, mesmo quando você está preparado? Já se perguntou por que você sempre encontra uma razão para não perseguir seus sonhos mais profundos? Essa não é coincidência. Essa não é má sorte. Essa é ela trabalhando. A emoção silenciosa que vamos revelar tem uma característica única. Ela nunca ataca diretamente. Ela nunca se mostra de forma óbvia. Ela prefere operar nas sombras, sussurrando justificativas perfeitas para suas limitações. Jung descobriu que essa emoção tem raízes na infância, mas não da forma que você imagina. Não são traumas dramáticos ou momentos de dor intensa. São pequenas humilhações, comparações sutis, microsabotagens emocionais que foram plantados na sua mente quando você ainda estava formando sua identidade. E aqui está o que é mais assustador. Essa emoção não quer que você seja infeliz. Ela quer que você seja mediano. Ela quer que você viva uma vida pequena e segura, onde nunca precisa enfrentar o risco de ser verdadeiramente visto. Tolle observou algo fascinante sobre essa emoção. Ela se alimenta de comparação. Cada vez que você olha para a vida de outra pessoa e sente aquele aperto no peito, ela fica mais forte. Cada vez que você minimiza suas próprias conquistas, ela ganha mais controle. Cada vez que você escolhe a zona de conforto em vez do propósito de vida, ela celebra. Mas qual é exatamente essa emoção? Pare por um momento e pense na última vez que você realmente brilhou. Na última vez que você fez algo que o deixou genuinamente orgulhoso. Agora, observe o que acontece na sua mente quando você lembra desse momento. Você consegue simplesmente celebrar? Ou imediatamente aparece uma voz dizendo que foi sorte, que outras pessoas fizeram melhor, que você não merece o crédito, que não vai durar? Essa voz não é sua, é dela.
Jung tinha um paciente que ilustra perfeitamente como essa emoção opera. Era um homem bem-sucedido, inteligente, admirado pelos colegas, mas ele vivia atormentado pela sensação de que era uma farsa, que a qualquer momento todos descobririam que ele não era tão capaz quanto parecia. Esse paciente tinha tudo para ser feliz, mas a emoção silenciosa sussurrava constantemente em seu ouvido. Você não pertence aqui, você não é especial, você vai ser descoberto. E sabe o que é mais perturbador? Esse homem sabotava ativamente suas próprias oportunidades. Chegava atrasado em reuniões importantes, esquecia de mencionar suas qualificações em entrevistas, rejeitava convites para eventos onde poderia fazer conexões valiosas. Tudo isso inconscientemente. É claro, ele acreditava sinceramente que eram apenas coincidências. A emoção silenciosa que Jung e Tolle identificaram tem um poder quase mágico. Ela consegue fazer com que você trabalhe contra si mesmo, acreditando que está se protegendo. Você já se pegou procrastinando exatamente na coisa que mais importa para você? Já notou como encontra 1000 desculpas para não fazer aquilo que poderia mudar sua vida? Já percebeu como sempre há algo mais urgente para fazer? Quando você finalmente decide perseguir seus sonhos, essa não é preguiça, essa não é falta de disciplina, essa é a emoção trabalhando. Mas aqui está o que Jung descobriu, que vai chocar você. Essa emoção não é má. Ela não está tentando prejudicá-lo por malícia. Na verdade, ela acredita sinceramente que está te protegendo. Imagine um anjo da guarda distorcido, que te impede de sair de casa porque o mundo lá fora é perigoso. É exatamente isso que essa emoção faz com sua vida. Ela te mantém seguro e pequeno. Tolle percebeu algo ainda mais profundo. Essa emoção tem uma relação íntima com o tempo. Ela vive no passado, alimentando-se de memórias de momentos onde você não foi suficiente. E projeta esses medos no futuro, criando cenários onde você inevitavelmente falhará. Mas ela evita cuidadosamente o presente, porque no momento presente, essa emoção perde todo o seu poder. Você quer saber qual é essa emoção? Você quer descobrir como Jung e Tolle sugeriram que lidássemos com ela? Você quer aprender a reconhecer quando ela está operando na sua vida? A emoção silenciosa que está sabotando você tem nome, e esse nome vai explicar décadas de padrões na sua vida que você nunca conseguiu compreender completamente. Jung a chamava de a sombra do fracasso antecipado. Tolle se referia a ela como o medo disfarçado de humildade. Mas o nome mais preciso, o que realmente captura sua essência, é ainda mais simples e devastador. Antes de revelarmos, você precisa entender como ela nasceu na sua mente. Lembra quando você era criança e tinha aqueles sonhos audaciosos? Quando você acreditava que poderia ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa, conquistar qualquer coisa. Você se lembra daquela sensação de possibilidade infinita? Então, em algum momento, alguém riu. Alguém disse que você estava sonhando alto demais. Alguém sugeriu que você fosse mais realista. E naquele momento, uma semente foi plantada. Mas não foi uma semente de medo. Foi algo muito mais sutil e perigoso. Jung descobriu que as crianças têm uma capacidade extraordinária de internalizar mensagens subliminares de autoestima. E quando uma criança recebe repetidamente a mensagem de que seus sonhos são grandes demais para ela, algo interessante acontece. A criança não abandona os sonhos. Não mesmo. A criança desenvolve uma emoção, uma espécie de escudo, que a protege da dor de tentar e falhar. Essa emoção sussurra, um sussurro quase inaudível no fundo da alma. Melhor nem tentar. Assim você não se decepciona. E com o tempo,
Esse sussurro se torna um eco constante, tão familiar, que você nem percebe mais que está ouvindo. Se torna parte da paisagem interna. Eckhart Tolle observou que a maioria das pessoas vive suas vidas inteiras sem perceber que estão sendo guiadas por essa emoção silenciosa, essa sombra interior. Elas fazem escolhas que parecem práticas, sensatas, responsáveis, mas por baixo de cada escolha sensata está o medo de ser exposto como não sendo suficiente. A emoção que Jung e Eckhart Tolle identificaram se manifesta de formas que você nunca imaginaria. É como um camaleão, adaptando-se, mimetizando-se. Por exemplo, se já reparou como algumas pessoas sempre têm uma história pronta sobre por que não conseguiram fazer algo? Eu ia aplicar para aquela vaga, mas eu estava pensando em começar aquele projeto, mas eu queria ter conversado com ela, mas essas não são desculpas, são sintomas, sinais claros de uma força invisível agindo em suas vidas. A emoção silenciosa, essa sombra interior, cria obstáculos reais na sua vida, para que você nunca tenha que enfrentar a possibilidade de tentar e não conseguir. Ela prefere que você viva se perguntando "e se?", do que correndo o risco de descobrir suas limitações reais, de se deparar com a sua própria verdade. Jung tinha uma técnica fascinante para identificar essa emoção em seus pacientes. Ele pedia para eles imaginarem seu maior sonho se realizando. Seu sonho mais audacioso. E então observava cuidadosamente a expressão facial deles. Invariavelmente, após alguns segundos de alegria genuína, uma sombra cruzava o rosto. Era a emoção silenciosa sussurrando. Um sussurro gélido. Isso nunca vai acontecer com você. Mas aqui está o que é mais incrível. Jung descobriu que quando você consegue ver essa emoção operando, quando você consegue pegá-la em flagrante, ela perde dramaticamente seu poder sobre você. É como ligar a luz num quarto escuro onde um ladrão está operando. O ladrão só consegue trabalhar na escuridão, na sombra, no segredo. Eckhart Tolle desenvolveu uma abordagem ainda mais direta. Ele ensinava as pessoas a observarem essa emoção com curiosidade, não com julgamento, como se fosse um fenômeno interessante da mente humana, não como uma parte integral de quem elas são. E aqui está a revelação que vai mudar tudo para você. A emoção silenciosa que está sabotando sua vida não é vergonha, como muitos pensam. Não é medo, como parece. Não é insegurança, como se manifesta. É algo muito mais sutil e muito mais poderoso. É a necessidade inconsciente de ter razão sobre suas próprias limitações. Deixe isso penetrar por um momento. Absorva essa verdade. Deixe assentar no fundo da sua alma. Sua mente desenvolveu um investimento emocional em provar que você não é capaz de ter a vida que deseja. E cada vez que você se sabota, cada vez que encontra uma desculpa perfeita, cada vez que escolhe a opção segura em vez da opção que poderia transformar tudo, você está alimentando essa necessidade de estar certo sobre ser limitado. Jung percebeu que essa é uma das descobertas mais perturbadoras sobre a psique humana. As pessoas preferem ter razão sobre serem pequenas, do que correr o risco de estarem erradas sobre serem grandes. E Eckhart Tolle observou que essa preferência opera completamente fora da consciência. As pessoas acreditam sinceramente que estão sendo prudentes, realistas, responsáveis. Elas não percebem que estão defendendo uma narrativa sobre suas próprias limitações. Uma narrativa limitadora. Mas por que a mente faria isso? Por que criaria uma emoção tão destrutiva, tão autodestrutiva? A resposta vai surpreender você. Porque ter razão sobre ser limitado é infinitamente menos assustador do que descobrir que você pode ser ilimitado.
Se você realmente pode ter a vida que deseja, isso significa que você é responsável por não tê-la ainda. Se você realmente é capaz de grandes coisas, isso significa que você desperdiçou tempo sendo pequeno. Se você realmente pode mudar, isso significa que você tem que abandonar todas as histórias que usa para se definir. Todas as narrativas limitadoras que você teima em carregar consigo. A emoção silenciosa prefere mantê-lo seguro na prisão familiar das suas limitações, do que libertá-lo para o território desconhecido das suas possibilidades. Jung disse algo profundo sobre isso. O que você mais resiste a reconhecer sobre si mesmo contém a chave para sua transformação. E o que você mais resiste a reconhecer é provavelmente isto. Você é muito mais poderoso do que permite a si mesmo acreditar. Muito mais capaz. Muito mais forte. A emoção silenciosa trabalha 24 horas por dia para manter essa verdade longe da sua consciência. Ela filtra evidências, minimiza sucessos, amplifica fracassos, distorce feedback. Tudo para manter intacta a narrativa de que você é exatamente tão limitado quanto sempre pensou. Mas e se não for verdade? E se tudo o que você acredita sobre suas limitações for apenas o resultado de décadas de programação dessa emoção silenciosa, dessa sombra interior, dessa profecia da mediocridade? E se a pessoa que você realmente é, por baixo de todas essas camadas de proteção, for capaz de coisas que você nem consegue imaginar neste momento? Eckhart Tolle tinha uma prática que ele chamava de flagrar o sabotador. Consistia em observar, ao longo do dia, todos os momentos onde você escolhe a opção que confirma suas limitações, em vez da opção que poderia expandi-las. Ele descobriu que a maioria das pessoas faz essas escolhas inconscientes centenas de vezes por dia. Na próxima conversa importante, você vai apresentar a versão diminuída de si mesmo, ou vai deixar sua verdadeira capacidade aparecer. No próximo projeto, você vai fazer o mínimo necessário, ou vai mostrar do que realmente é capaz. Na próxima oportunidade, você vai encontrar uma razão para não tentar, ou vai se surpreender com sua própria coragem. A emoção silenciosa já está sussurrando respostas para essas perguntas. Ela já está preparando justificativas perfeitas para por que a opção segura é a mais sensata. Mas agora, você sabe que ela está ali. Agora você pode vê-la operando. Agora você tem o poder de mudar tudo. E Jung descobriu algo revolucionário. O simples ato de ver essa emoção conscientemente já quebra 80% do seu poder sobre você. É como se você tivesse vivido a vida inteira acreditando que os pensamentos na sua cabeça eram todos seus, e de repente descobre que alguns deles são de um invasor silencioso, que se disfarça tão bem que você nunca suspeitou da sua existência. Mas aqui está onde a história fica ainda mais interessante. Jung e Eckhart Tolle não descobriram apenas qual é essa emoção e como ela opera. Eles descobriram algo muito mais poderoso. Eles descobriram como transformá-la de inimiga em aliada. Porque a mesma energia que essa emoção usa para te manter pequeno pode ser redirecionada para te impulsionar para sua verdadeira grandeza. A mesma intensidade que ela aplica em protegê-lo pode ser canalizada para expandir você, para te levar além dos seus limites. Mas isso só é possível quando você para de lutar contra ela e começa a entendê-la profundamente. A emoção silenciosa que está sabotando você não é um defeito que precisa ser eliminado. É um desafio, uma oportunidade, uma chance de crescimento, uma chance de transformação. É uma força que precisa ser compreendida e redirecionada. E nas próximas revelações, você vai descobrir exatamente como Jung e Eckhart Tolle
sugeriram que fizéssemos essa transformação alquímica. Você vai aprender como identificar os momentos precisos, onde essa emoção está mais ativa. Vai descobrir como dialogar com ela, em vez de ser controlado por ela. Vai entender como usar sua energia para se propulsionar em direção à vida que você realmente deseja. Mas antes disso, você precisa fazer uma escolha. Você quer continuar vivendo como se essas limitações fossem reais e imutáveis? Ou você está pronto para descobrir quem você realmente é, quando essa emoção silenciosa não está mais no comando? Porque o que Jung e Eckhart Tolle descobriram sobre a natureza real da sua identidade vai abalar tudo o que você pensava saber sobre si mesmo. E talvez, pela primeira vez na sua vida, você vai entender por que sempre teve a sensação de que existe algo maior esperando para emergir de dentro de você. Agora respire fundo novamente, porque o que vem a seguir vai mudar completamente sua relação com essa emoção silenciosa que controlou sua vida por tanto tempo. Ele percebeu que os pacientes que mais resistiam a reconhecer essa sombra interior eram exatamente aqueles que tinham o maior potencial de transformação. Era como se a intensidade da resistência fosse proporcional à grandeza que estava sendo suprimida. E então ele desenvolveu o que chamou de diálogo com a sombra limitante. Em vez de lutar contra essa emoção, ele ensinou seus pacientes a conversarem com ela, como se fosse uma parte separada da personalidade, que tinha suas próprias preocupações, medos e intenções. Imagine que você está sentado numa sala, com essa emoção personificada na sua frente. Como ela se pareceria? Jung descobriu que ela quase sempre assume a forma de uma versão mais velha e sábia de você mesmo. Uma versão que já passou por tudo isso antes e sabe como o mundo realmente funciona. Essa versão te olha com uma mistura de proteção e condescendência. Ela fala com a voz da experiência. Ela tem uma resposta pronta para cada sonho que você tem. E todas essas respostas começam com sim, mas. Sim, mas você não tem experiência suficiente. Sim, mas outras pessoas são mais qualificadas. Sim, mas e se der errado? Sim, mas você não tem os recursos necessários. Jung percebeu que essa emoção não estava mentindo. Ela realmente acreditava estar te protegendo. E essa é a razão pela qual lutar contra ela é completamente inútil. Você não pode vencer uma guerra contra uma parte de você que acredita sinceramente estar te salvando. Então, ele desenvolveu uma abordagem completamente diferente. Ele ensinou as pessoas a ouvirem essa emoção com curiosidade genuína, a perguntarem: do que exatamente você está tentando me proteger? Qual é o pior cenário que você está imaginando? O que você precisa de mim para se sentir segura? Sabe o que acontecia quando as pessoas faziam essas perguntas com sinceridade genuína? A emoção começava a revelar medos muito específicos. Medos que faziam sentido. Medos que tinham origem em experiências reais. Estou te protegendo da humilhação que você sentiu quando tinha 8 anos e todos riram da sua apresentação na escola. Estou te protegendo da rejeição que você experimentou quando se declarou pela primeira vez e foi rejeitado. Estou te protegendo da decepção de descobrir que você não é tão especial quanto seus pais fizeram você acreditar. De repente, a emoção silenciosa não era mais um sabotador misterioso. Era uma parte ferida da sua psique, tentando evitar que você passasse por dores antigas novamente. Jung chamou isso de integração da sombra protetora. O processo de reconhecer que essa emoção, por mais destrutiva que fosse seus efeitos, tinha intenções positivas. Mas Eckhart Tolle levou essa descoberta ainda mais longe. Ele percebeu que essa emoção não era apenas sobre proteger você de dores passadas.
Ela era sobre evitar uma verdade ainda mais assustadora. A verdade de que você pode ser responsável por criar uma vida extraordinária. Pense nisso por um momento. Se você realmente aceitar que não há nada de inerentemente limitado em você, se você realmente abraçar que suas capacidades são muito maiores do que imagina, então você também tem de aceitar algo aterrorizante. Você tem que aceitar que é responsável por todos os anos que passou sendo menor do que poderia ser. Você tem que aceitar que cada oportunidade perdida foi uma escolha, que cada sonho abandonado foi uma decisão, que cada vez que você se contentou com menos, foi porque você escolheu se contentar com menos. E essa responsabilidade é tão assustadora que a mente prefere manter você convencido de que você simplesmente não é do tipo que consegue essas coisas. Eckhart Tolle descobriu que a emoção silenciosa é, fundamentalmente, uma fuga da responsabilidade total pela sua vida. Mas aqui está onde a transformação real começa, no momento em que você aceita completamente essa responsabilidade. No momento em que você para de procurar desculpas e limitações externas. No momento em que você reconhece que você é o único responsável pelo tamanho da sua vida, algo mágico acontece. Você percebe que se você foi capaz de criar limitações, você também é capaz de criar possibilidades. Se você foi capaz de se convencer de que não era suficiente, você também é capaz de se convencer de que é mais do que suficiente. Se você foi capaz de encontrar evidências das suas limitações por anos, você também é capaz de começar a coletar evidências das suas capacidades extraordinárias. A mesma emoção que criou sua prisão também contém a chave para sua liberdade. Jung desenvolveu um exercício que ele chamava de inversão da evidência. Consistia em pedir aos pacientes que passassem uma semana inteira procurando ativamente por evidências de que eram mais capazes do que acreditavam. Não evidências fantasiosas ou exageradas, evidências reais, momentos onde eles superaram expectativas, situações onde conseguiram mais do que imaginavam possível. Feedback positivo que eles tinham ignorado ou minimizado. O resultado era sempre o mesmo. Em uma semana, as pessoas descobriam que tinham uma quantidade impressionante de evidências de sua própria capacidade, que simplesmente haviam escolhido ignorar. A emoção silenciosa havia filtrado essas evidências por anos, mas elas ainda estavam lá, esperando para serem reconhecidas. Eckhart Tolle desenvolveu uma prática ainda mais poderosa. Ele chamava de capturar o momento de expansão. Consistia em identificar os momentos específicos durante o dia, onde você se sente naturalmente maior, mais capaz, mais conectado com seu potencial real. E então, em vez de deixar esses momentos passarem despercebidos, você os alimenta conscientemente. Talvez seja quando você está resolvendo um problema complexo e sente sua mente operando em um nível superior. Talvez seja quando você está ajudando alguém e percebe o impacto real que pode ter na vida das pessoas. Talvez seja quando você está criando algo e se sente conectado com uma fonte de inspiração maior que você. Esses momentos acontecem com muita mais frequência do que você imagina, mas a sombra interior treinou você a ignorá-los ou minimizá-los rapidamente. Foi só sorte. Qualquer um poderia ter feito isso. Não é nada demais. Eckhart Tolle descobriu que se você conscientemente captura esses momentos e os alimenta com atenção e gratidão, eles começam a se expandir. E conforme eles se expandem, a sombra interior vai perdendo território na sua psique. Mas aqui está a parte mais fascinante de toda essa descoberta. Jung e Eckhart Tolle perceberam que a sombra interior não precisa ser eliminada. Na verdade, ela contém uma energia que, quando redirecionada, se torna uma das forças mais poderosas para a sua transformação. A mesma intensidade que ela usava para te manter pequeno,
pode ser canalizada para te impulsionar para a grandeza. A mesma precisão que ela aplicava em encontrar limitações pode ser direcionada para identificar oportunidades. A mesma persistência que ela demonstrava em te proteger pode ser redirecionada para te expandir. Jung chamou isso de alquimia psicológica. A transformação do chumbo em ouro, energia limitante em energia expansiva. E o processo é mais simples do que você imaginaria. Toda vez que você pegar a sombra interior em ação, toda vez que você ouvir aquela voz sussurrando sobre suas limitações, toda vez que você sentir aquela resistência familiar, quando se depara com uma oportunidade de crescer, você faz uma coisa muito específica. Você agradece. Você diz, mentalmente ou em voz alta, obrigado por tentar me proteger. Eu vejo que você está preocupada com minha segurança, mas agora eu vou assumir o risco conscientemente. E então você age exatamente na direção oposta do que ela está sugerindo. Se ela diz, você não está pronto, você dá um passo mesmo não estando totalmente preparado. Se ela diz, você vai passar vergonha, você se expõe um pouco mais. Se ela diz, é melhor esperar, você age hoje, não por rebeldia, não por teimosia, mas por escolha consciente. E algo interessante começa a acontecer. A sombra percebe que você não está sendo imprudente ou inconsequente. Você está sendo corajoso, de forma inteligente. Você está expandindo, mas com consciência. E lentamente, muito lentamente, ela começa a mudar de função. Em vez de te proteger das oportunidades de crescer, ela começa a te proteger das oportunidades de se diminuir. Em vez de sussurrar sobre suas limitações, ela começa a sussurrar sobre suas possibilidades não exploradas. Em vez de dizer, você não pode, ela começa a dizer, você ainda não tentou. Jung documentou essa transformação em dezenas de pacientes. A sombra interior que por décadas havia sido uma força limitante se tornava uma força expansiva. O mesmo mecanismo, mas com um direcionamento completamente diferente. Eckhart Tolle observou algo ainda mais profundo. Ele percebeu que quando essa transformação acontece completamente, você não perde a capacidade de avaliar riscos reais ou de ser prudente quando necessário. Você simplesmente para de confundir prudência com covardia. Você desenvolve o que ele chamava de coragem discernida. A capacidade de distinguir entre medos que te protegem de perigos reais e medos que te protegem de possibilidades reais. E essa distinção muda tudo, porque a verdade é que a vida que você realmente deseja, a pessoa que você realmente é, a contribuição que você realmente veio fazer no mundo. Tudo isso está do outro lado do território que a sombra interior passou anos te convencendo a evitar. Jung tinha uma frase que resumia toda essa jornada. Aquilo que você mais evita enfrentar contém exatamente aquilo que mais precisa integrar. E o que você mais evitou enfrentar, provavelmente por décadas, é a possibilidade de que você seja muito mais poderoso, capaz e importante do que jamais permitiu a si mesmo acreditar. A sombra interior trabalhou incansavelmente para manter essa verdade longe de você, não por malícia, mas por uma versão distorcida de amor próprio. Ela queria te manter seguro na pequenez familiar, em vez de te libertar para a grandeza desconhecida. Mas agora você sabe que ela está lá. Agora você pode vê-la operando. Agora você pode escolher conscientemente quando ouvi-la e quando redirecioná-la. E talvez, pela primeira vez na sua vida, você possa começar a responder àquela pergunta que sempre esteve sussurrando no fundo da sua mente. Quem eu realmente seria se parasse de me limitar? Eckhart Tolle descobriu que essa pergunta não pode ser respondida teoricamente. Ela só pode ser respondida experiencialmente, através de pequenos atos de coragem que,
acumulados ao longo do tempo, revela uma versão de você que você nunca conheceu completamente. A pessoa que você é quando a sombra interior não está mais no comando da sua vida não é uma fantasia. É quem você sempre foi, por baixo de todas as camadas de proteção. E Jung percebeu algo que vai te dar arrepios. Essa pessoa que você realmente é já esteve tentando emergir durante toda a sua vida. Em todos aqueles momentos onde você sentiu que havia algo maior querendo se expressar através de você, a sombra interior não criou uma limitação real. Ela simplesmente cobriu sua natureza real com tantas camadas de proteção que você esqueceu que ela estava lá. Mas ela sempre esteve lá, esperando, pronta para emergir no momento em que você parasse de acreditar que precisava se proteger da sua própria grandeza. A sombra interior que esteve sabotando você durante toda a sua vida foi apenas uma guardiã mal orientada de um tesouro que ela nunca deveria ter escondido. O tesouro era você, a versão real, plena, expansiva de você. E agora que você sabe onde ela escondeu esse tesouro, você tem a chave para recuperá-lo. A chave não é lutar contra ela. A chave não é ignorá-la. A chave não é eliminá-la. A chave é integrar sua energia protetora com sua necessidade natural de expressão e crescimento. É transformar sua preocupação com segurança em sabedoria sobre quando arriscar e como arriscar. É usar sua capacidade de perceber perigos para identificar oportunidades disfarçadas. É canalizar sua intensidade emocional para combustível de transformação. Jung e Eckhart Tolle descobriram que quando essa integração acontece, você não se torna imprudente ou inconsequente. Você se torna simultaneamente mais corajoso e mais sábio, mais ousado e mais discernido. Você se torna a pessoa que sempre teve o potencial de ser, mas que a sombra interior manteve cuidadosamente guardada, esperando pelo momento certo para emergir. E talvez esse momento certo seja exatamente agora. Talvez seja agora que você finalmente está pronto para parar de defender suas limitações e começar a explorar suas possibilidades. Talvez seja agora que você está pronto para transformar a emoção que esteve te sabotando na aliada mais poderosa da sua jornada de transformação. Porque no final das contas, Jung e Eckhart Tolle descobriram uma verdade que vai mudar para sempre a forma como você se vê. Você nunca foi limitado. Você estava apenas muito bem protegido da sua própria grandeza. E agora, que a proteção se tornou consciente, ela pode finalmente cumprir sua verdadeira função. Não de te manter pequeno e seguro, mas de te guiar sabiamente em direção à vida extraordinária que sempre foi sua para viver. Essa emoção silenciosa não era sua inimiga. Era uma guardiã confusa, que esqueceu que sua verdadeira missão era proteger sua expansão, não impedi-la. E agora que ela lembrou, vocês dois podem finalmente trabalhar juntos, em direção àquilo que sempre esteve esperando para se manifestar através da sua vida. A pessoa que você realmente é, quando para de acreditar que precisa ser menor do que é. Imagine a força de um rio caudaloso que finalmente encontra o oceano. A beleza de uma árvore centenária que resistiu a tempestades e finalmente se ergue imponente. Essa é a sua grandeza aguardando para ser revelada. Liberte-se. Você é muito maior do que imagina. Eckhart Tolle nos lembra disso constantemente. A jornada interior é uma viagem inesquecível rumo à sua verdadeira essência. Um processo contínuo de descoberta e crescimento. Abrace suas sombras. Elas são parte de você, mas não definem quem você é. Você é um ser de luz infinita.
E nesse mergulho profundo em si mesmo, você encontra a força necessária para criar a vida extraordinária que sempre desejou. Deixe que a força da natureza te inspire, como a exuberância da floresta amazônica, a imponência do Pantanal, a imensidão do nosso mar. A beleza do Brasil te reflete, te espelha. Você carrega a mesma grandeza, a mesma força e a mesma potência dentro de si.